Em um manual de um chuveiro elétrico são encontradas informações sobre algumas características técnicas ilustradas no quadro, como a tensão de alimentação, a potência dissipada, o dimensionamento do disjuntor ou fusível e a área da seção transversal dos condutores utilizados. Uma pessoa adquiriu um chuveiro de modelo A e, ao ler o manual, verificou que precisava ligá-lo a um disjuntor de 50 amperes. No entanto, intrigou-se com o fato de que o disjuntor a ser utilizado para uma correta instalação de um chuveiro do modelo B devia possuir amperagem 40% menor. Considerando-se os chuveiros de modelo A e B funcionando a mesma potência de 4.400 watts, a razão entre as suas respectivas resistências elétricas, RA e RB, que justifica a diferença de dimensionamento dos disjuntores, é mais próxima de... A gente tem uma questão de comparação. Então, como a gente vai fazer comparação, a gente tem que escolher os parâmetros adequados. Ele está falando em dois modelos A e B e fala sobre potência elétrica. E dá uma tabela aí que tem informações sobre DDP, sobre valor da potência, sobre corrente elétrica. Quando a gente fala de potência elétrica, lembra que essa potência pode ser obtida pelo produto DDP vezes intensidade de corrente. Mas a gente também pode obter essa potência multiplicando a resistência pela intensidade de corrente ao quadrado. E pode também obter a potência dividindo o quadrado da DDP pela resistência. São três formas. Aí você diz, Ives, como é que eu vou saber o que escolher, já que eu tanto falo de potência, como falo de DDP, como falo de corrente, e a questão pede resistência. Na verdade, a comparação entre as resistências. Se ela pede a comparação entre as resistências, já descarte a primeira. Por que, Ives? Porque não tem resistência na primeira. Eu tenho que usar uma das expressões que tem a resistência. E agora, qual das duas? Ives, eu vou escolher essa aqui, porque fala de resistência e corrente, eu tenho as duas correntes. Cuidado, eu não tenho a corrente de funcionamento do chuveiro. Isso é muito importante. O que eu tenho é o valor nominal do fusível. Sempre que a gente tem um sistema de proteção por fusível ou disjuntor, no caso aí eu acredito até que é disjuntor, a intensidade do aparelho tem que ser menor ou no limite igual ao valor nominal do fusível ou do disjuntor. Quando eu digo que o fusível ou disjuntor é de 30 amperes, eu não estou dizendo que a corrente do chuveiro é 30. Eu não estou dizendo que está passando 30 amperes no chuveiro. Eu estou dizendo que no máximo eu vou permitir uma passagem de 30. E normalmente o valor nominal tem uma margem de segurança um pouco maior para que pequenas oscilações não desliguem o aparelho. Então, muita atenção e cuidado. Os dados da tabela sobre corrente não são da corrente do aparelho, são do valor nominal do disjuntor. Logo, o que a gente sabe de fato é quem é a DDP onde ela está ligada, onde o chuveiro está ligado, e a gente sabe que a potência em cada situação. A expressão mais correta para a gente usar, olha só qual é? P igual a U ao quadrado sobre R. Na questão, eu quero comparar o valor das resistências quando as duas potências em A e B são iguais, 4.400 watts. Substituindo essa expressão, eu tenho que U1 ao quadrado sobre R1 é igual a U2 ao quadrado sobre R2. R1 está dividindo, passa multiplicando, fica no numerador. U2 que está multiplicando passa dividindo. Então, eu posso reescrever como R1 sobre R2, que é o que ele quer saber, é igual a U1 ao quadrado dividido por U2 ao quadrado.
Ou, como ambos estão ao quadrado, eu posso fazer o 1 dividido por 2, por o 2, tudo isso ao quadrado. Então, basta que eu resolva essa expressão para encontrar o que ele está pedindo. Aí você diz, caramba, Ives, a conta vai ser grande. Mas não, substitui para você ver uma coisa. 127 sobre 220, isso aqui ao quadrado. Como assim isso não é grande, Ives? Eu vou fazer 127 ao quadrado, 220 ao quadrado, depois dividir. Vai não, fera. Dá uma olhada nas alternativas. 0,3, 0,6, 0,8, 1,73. Percebam uma coisa. 127 dividido por 220, 127 é um pouco mais que a metade. Se eu tivesse aqui 110 por 220, eu teria aqui 1/2. 1/2 ao quadrado dá 1/4, ou seja, 0,25. Se esse valor é um pouco maior do que 1/2, o meu quadrado vai ser um pouco maior do que 1/4. Então, eu posso pensar talvez 1/3, e aí eu chego na resposta. Isso aqui é muito próximo de 0,3. Aí você diz, caramba, Ives, eu posso usar isso com toda a questão? A maioria das questões do Enem que tem cálculo em física, que precisa fazer um cálculo um pouco mais trabalhoso como esse, quase sempre tem as alternativas distantes uma da outra, que com sensibilidade você consegue, com percepção, você consegue resolver. Mesmo que você não faça esse cálculo, você tem como saber que ele é um pouco maior do que 1/4. E aí, um pouco maior do que 1/4 dentre as alternativas, a alternativa correta é a da letra A de aprovação. Se você não concorda com isso, vai lá e faz a conta e depois mostra para mim quanto deu. Você vai ver que dá muito perto de 0,3. Tranquilo, fera? Vamos juntos.